Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de uma recente decisão proferida pelo STF, no último dia 26 de março de 2019, discutindo a aplicação ou não ali do princípio do indubio pro societate na decisão de pronúncia, que é uma das decisões que encerra ali a primeira fase do procedimento do júri. Mas antes de explicar o teor dessa decisão e os pontos importantes que ela nos traz, é importante lembrar, das decisões que encerram a primeira fase desse procedimento especial, que é o procedimento do júri, destinado ali, cuja competência é para análise dos crimes dolosos contra a vida, tentados, consumados e conexos. Bom, a primeira decisão que pode encerrar a primeira etapa ali do procedimento do júri é a decisão de pronúncia, na qual o juiz, convencido da existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, submete o réu à segunda fase do procedimento, que é o julgamento em sessão plenária pelos jurados. A decisão de pronúncia está prevista no artigo 413 do CPP e desafia recurso em sentido estrito, aliás. A segunda decisão possível é a decisão de impronúncia. O juiz, se não se convencer da existência de materialidade e indícios, encerra o procedimento por ali, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia se surgirem novas provas que justifiquem materialidade e indícios. Nessa situação, nós temos por fundamento o artigo 414 do CPP e a decisão de impronúncia desafia recurso de apelação nos termos do artigo 416 do CPP. As outras duas decisões possíveis são desclassificação, artigo 419 do CPP, em que o juiz verifica que existem indícios e materialidade, mas de um crime que não é de competência do júri, então ele desclassifica e encaminha ao juízo competente. E por fim, se ocorrer uma das hipóteses do artigo 415, a última decisão possível é a de absolvição sumária. Bom, feitas essas considerações, vamos à análise da decisão proferida pelo STF no último dia 26 de março. O STF, no agravo em recurso extraordinário de número 106.7392, afastou a aplicação do princípio do indubio pro societate na decisão de pronúncia, ou seja, aquela situação na qual o réu era pronunciado, mesmo que existissem dúvidas sobre autoria e materialidade, deixando-se, portanto, ao critério dos jurados, para os jurados dirimirem ali as dúvidas sobre autoria e materialidade. O STF, nas próprias palavras do ministro Gilmar Mendes, afastou essa questão do indubio pro societate exatamente porque ela não tem previsão legal. O próprio CPP, quando fala da decisão de pronúncia, exige o convencimento do juiz sobre materialidade e indícios. Também não tem previsão constitucional, ao contrário, violaria um princípio importante do processo penal, que é o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Além disso, essa discussão, essa decisão também trouxe à baila uma discussão importante sobre um outro aspecto dentro do processo penal, que é a questão da prova testemunhal. Então, nós tivemos ali uma decisão do juiz impronunciando os réus, e aí houve a interposição do recurso de apelação da decisão de impronúncia, para posteriormente o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará se manifestar pela pronúncia aplicando o indubio pro societate, mas pautado numa prova que é uma prova testemunhal e ainda eram testemunhas que não foram testemunhas oculares do fato, mas testemunhas indiretas. Isso trouxe uma discussão importante a respeito, primeiro, do valor da prova testemunhal, o quanto ela é relevante ou não, já que ela é uma prova essencialmente humana, sujeita a erros, a falsas memórias, constrangimentos, coações, torturas e assim por diante, Segundo, que o juiz tem que fundamentar a sua decisão, há uma livre apreciação da prova, a gente não tem um peso diferenciado para as provas produzidas no processo penal, isso foi objeto de uma evolução do processo. De outro lado, o juiz deve escolher as provas que foram importantes para o seu convencimento, mas motivá-las, e corroborá-las ali com outros elementos probatórios, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Enfim, em suma, a decisão do STF indicou que, se o juiz não tem convicção a respeito da existência de materialidade delitiva e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, na dúvida, ele deve impronunciar de forma fundamentada ali
a sua decisão, ok? Bons estudos e até a próxima!